Vamos aprender, porque aprendizado muda comportamento e a gente está aqui justamente para cada dia evoluir como pessoa. Eu sempre gosto de falar que o autoconhecimento ele tem um caminho só de ida. E é verdade, porque nós nunca, jamais voltaremos para ser a mesma pessoa da qual nós começamos a caminhada no autoconhecimento. Então, seja bem-vindo para estar aqui aprendendo um pouquinho mais. Nós estamos trabalhando um pouquinho sobre algumas questões referentes à palavra de Deus e a nossa condução na nossa vida prática. No último vídeo que nós fizemos, nós falamos exatamente de que a mudança que eu preciso, ela tem que começar primeiramente em mim. E eu preciso ter esse entendimento, eu preciso ter essa clareza. Nós estamos trabalhando Gênesis, quando o Senhor ele dá a ordem, crescei, multiplicar e dominar. E nós estamos exatamente trabalhando essa parte do dominar. Muitas vezes nós queremos dominar as coisas externas, queremos dominar a nossa relação, os nossos filhos, a nossa condição financeira, mas a gente esquece da primeira lição quando a gente pensa em dominar. A gente esquece que a gente precisa dominar a nossa mente. Eu preciso entender isso com clareza. Porque o próprio Provérbios diz no capítulo 23, no 7, diz exatamente assim: porque como imagina na sua alma, assim é. Então, se eu não entender alguns princípios, se eu não entender algumas questões, eu vou viver refém da minha mente. Eu quero que você entenda que eu preciso dominar as minhas funções mentais, a minha parte psíquica. Isso aqui precisa ser dominado por mim. Eu sempre costumo falar, e eu tenho uma ilustração que eu gosto muito, eu imagino o ser humano como um carro. O corpo é a lataria, a mente é o volante e nós somos o motorista. Então, muitas vezes a nossa mente, ela rola solta, vai para onde ela quer, porque ela não tem um comando direto, ela não tem um comando objetivo, ela está seguindo o caminho livremente. A nossa mente não pode seguir livremente, ela tem que ter um condutor. Da minha mente, o condutor sou eu. Da sua mente, o condutor é você. Se você não entender isso, pegar o volante da sua mente e direcionar para onde você quer que ela vá lá, ela vai para lugares que vai te trazer, às vezes, muito prejuízo. Porque eu quero dizer para você uma coisa que precisa ser entendida, a mente mente. E aí você precisa entender isso. E se você não entender isso, você vira refém dos seus processos mentais. Você vira refém de toda a sua história de vida. Aí você acha e começa a viver uma vida pensando que você é os seus traumas, que você é as suas feridas, que você é suas dores, que você é tudo aquilo de ruim que aconteceu na sua história. Não é verdade. Não é verdade. Eu quero dizer para você nunca mais esquecer que a mente, ela mente. Só que quando a gente não tem essa clareza de entendimento, a gente começa a achar que a gente é tudo isso. E não é verdade. Nós não somos. Obviamente que a nossa história de vida, ela vai trazer consequências, ela vai trazer dores. Existe um registro que foi feito na nossa mente de toda a nossa história de vida. Mas isso não significa que eu sou a minha dor, que eu sou o meu trauma, que eu sou aquela pessoa que não tem digamos assim, uma esperança de viver uma nova fase, uma nova vida, que eu não tenho esperança de conseguir um relacionamento melhor, uma família mais funcional, uma vida financeira que não seja encarcerada de uma mentalidade de escassez. Eu não sou nada disso. Eu sou exatamente aquilo que eu entendo na minha alma, que eu entendo na minha mente. E isso precisa ser muito bem definido. A gente começou a falar sobre identidade. Tem uma coisa que eu acho interessante. Se você não descobrir quem é, nunca poderá fazer aquilo que foi ordenado. Então eu preciso descobrir quem eu sou, de fato, para que eu possa executar e realizar aquilo a qual eu fui chamado, a qual eu fui ordenado. Só que aí eu vivo numa condição da mente que mente
e acredito em todas as mentiras que a mente fala sobre mim. E aí eu vou ladeira abaixo. Ladeira abaixo, por quê? Porque muita coisa que a mente fala é exatamente isso. Estão relacionadas à nossa dor, ao nosso fracasso, à nossa a sensação de incapacidade, à mente de escassez. Então eu começo a acreditar que não existe uma vida melhor, que não existe nada que eu não vou romper, que isso tudo é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Só que o volante da sua mente, quem precisa tomar seu motorista é você. Você vai dar a condução que a sua mente, que mente, está dizendo para você. Você não é capaz. Não é verdade. Esse casamento nunca vai mudar. Não é verdade. Só existe uma solução, o divórcio. Não é verdade. Você nunca vai ter dinheiro. Não é verdade. Você nunca vai conseguir romper. Não é verdade. Então a gente tem que aprender a confrontar a nossa mente que mente. E eu não posso de forma nenhuma olhar a vida, querer conquistar aqui, sem conquistar o meu primeiro campo de batalha. Se eu não entender que a mente é um campo de batalha, eu vou viver refém da minha mente. Eu vou viver refém de mentiras. Eu vou viver uma vida toda acreditando em coisas que não são reais. Porque eu sou tão capaz quanto qualquer outra pessoa que conseguiu. Eu sou tão capaz de ter uma família abençoada como qualquer outra família. Eu sou tão capaz de romper na minha vida financeira como qualquer outra pessoa que rompeu. Mas existem alguns modelos que eu vou precisar romper. Existem alguns padrões que eu vou precisar mudar. Existem algumas coisas que eu vou precisar alterar. Como entender quando a minha mente está mentindo. Quando a minha mente está falando algo que não é real, que não é verdade. E a gente começa a perceber que a superação que nós precisamos, ela precisa e ela deve iniciar em nós. Ela precisa começar dentro de mim, nos meus processos mentais. Tá, então vamos analisar. Onde é que você precisa romper? É uma questão familiar, a educação com os filhos, é no casamento, é no relacionamento, é na questão financeira. Clareza, o que eu quero, clareza do que eu preciso, clareza de onde eu preciso mudar o meu modelo mental, clareza de onde eu quero chegar. Essa falta de clareza, ela não é bem-vinda, ela não é saudável, ela não é uma bênção, diria. Então eu preciso ter clareza qual é a área da minha vida que eu preciso mudar, qual é a área da minha vida que eu preciso alcançar, qual é a área da minha vida, da minha história que eu preciso reeditar as minhas funções mentais e encontrar um novo significado, que é justamente o ressignificar. Então eu preciso entender isso. O meu primeiro domínio é a minha mente, é dentro de mim, é na minha cabeça, é entendendo quem eu sou. Senão eu não vou conquistar nada aqui fora. Senão tudo aqui vai se tornar muito difícil. Senão tudo aqui vai se tornar muito pesado. Senão tudo aqui vai se tornar muito penoso. Porque se eu não sou, eu não sei quem eu sou, e eu acredito nas mentiras que a minha própria mente fala, eu nunca vou conseguir executar aquilo que verdadeiramente eu fui chamado para fazer. E aí quando eu olho para Gênesis, eu fico olhando, meu Deus, o Senhor nos deu essa direção. E Ele não tomou, mesmo quando o homem caiu, obviamente que a gente sabe que é do trabalho, do suor, do teu rosto, comerás do teu pão. Ok, tudo bem, mas é a nossa realidade, a gente não luta contra o fato. Então é do suor do meu rosto, então vamos lá. E a gente, quando a gente olha para Provérbios, a gente vê perfeitamente que a gente não pode negociar com preguiça. A diligência, que é o trabalho ali constante, ela é um dos fatores que vai mudar o padrão na questão financeira. Obviamente que, como a gente já tem falado, as finanças é uma das áreas que compromete muitas relações. Relações entre casal, relação entre pai e filho. Por quê? Porque causa muitos conflitos. E é uma das causas principais que hoje em dia a gente percebe que existe separações. E ainda existe separação por causa de dinheiro, gente. Esse negócio é sério. E é real. É a realidade da vida. Bem-vindo à realidade da vida.
Só que eu não tenho que mudar a estrutura que está aqui, eu tenho que mudar a estrutura que está exatamente aqui. Eu preciso entender aonde é que eu não estou conseguindo dominar na minha mente. Porque se eu entender, se eu romper um padrão inadequado mental, se eu romper um modelo de escassez, se eu romper um modelo de falta de adequação às relações, eu consigo romper qualquer padrão externo, por incrível que pareça. E eu não estou falando de pensamento positivo, eu estou falando de romper padrões, eu estou falando de olhar para a palavra, eu estou falando de acreditar em tudo aquilo que Deus disse que eu sou. E o Senhor diz o quê? Domina. Você é filho, você é filha de Deus. Vai lá, toma posse, domina. E eu não estou falando só de um enriquecimento, porque o menor dos problemas, por incrível que pareça, é o dinheiro. Por mais difícil que seja a sua vida financeira, a sua vida em qualquer outra área, por mais difícil que seja acreditar, questões financeiras, o menor dos problemas é o dinheiro, porque o dinheiro nunca foi problema. Na realidade, a questão, quando a gente olha para essa questão financeira, é realmente uma questão mental. Eu não consegui romper padrões. Eu vi de um modelo de escassez, de inadequação, de falta de autoconfiança em saber que Deus me deu tudo que eu preciso, já está dentro de mim. E não foi dado por homem nenhum. O próprio Senhor entregou a nós tudo que nós precisamos. O próprio Senhor entregou a cada um de nós. Ele poderia ter criado, mas Ele formou a cada um de nós a sua imagem e semelhança. E nós podemos romper em todas as áreas. Só que para eu romper nas áreas que são externas, a primeira área que eu preciso romper é na minha área interna, na minha área mental. E o primeiro eu preciso saber quem eu sou. Quais são os meus modelos mentais? Como foi que eu aprendi? A forma que eu aprendi e a forma como eu lido com as finanças, com os outros, com a minha família, com o meu marido, a minha mulher, os meus filhos, como a forma como eu lido, revela muito de quem eu sou. Então, se eu tenho um comportamento adequado, se eu tenho ações inadequadas, se eu tenho essas questões externas inadequadas, é só um reflexo do que existe aqui dentro da minha mente. E eu preciso realmente entender isso. E a própria falta de dinheiro, que está muito ligada a um modelo de escassez mesmo, ela é um reflexo daquilo que eu acredito. Então, é o momento de nós começarmos a dominar. E o primeiro domínio, ele precisa ser mental. E a partir daqui, a gente começa a acreditar em todas as coisas, em todas as bênçãos que Deus tem nos proposto, nos falado. Obviamente que existem princípios. E quando eu quebro um princípio, eu vou sofrer as consequências dessa quebra. Isso é natural. E é por isso que nós precisamos aprender a palavra. É por isso que nós precisamos entender a palavra. É por isso que nós precisamos conhecer a palavra. Porque a partir do conhecer, nós vamos evitar quebrar princípios que vão ter consequências, tanto nas relações quanto nas nossas finanças. Que Deus abençoe tua vida. Fica na Shalom do Senhor.